Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tainan. Estou aqui hoje para gravar esse treinamento que espero ajudar muitas pessoas, tá? Vou contar um pouco da minha história dentro desse negócio. Eu tenho 23 anos de idade, comecei a fazer esse negócio com 21 anos, há quase 2 anos atrás. Eu trabalhava dentro de uma empresa de indústria, né, dentro de metalúrgicas, e nunca tinha visto nada parecido com esse negócio. E um amigo meu dentro da empresa resolveu, né, me convidar e eu assisti esse negócio e vi uma grande oportunidade para minha vida. Então comecei a fazer esse negócio sem conhecimento nenhum. O que aconteceu? Eu errei bastante no começo. Então foi um pouco complicado, mas depois nós fomos aprendendo detalhes dentro do negócio que fazem todas as diferenças. E eu não errei porque quis, né? Nós erramos por falta de conhecimento. Então você, novo empreendedor que está assistindo esse vídeo agora, você tem que ir atrás de conhecimento. Não faça nada dentro desse negócio, ou até na sua vida mesmo, sem conhecimento, porque não dá certo, né? Então, esse treinamento aqui são detalhes simples que todo empreendedor que não tem experiência nesse tipo de negócio acaba errando e que fazem toda a diferença, tá bom? Então preste o máximo da atenção, faça anotações agora e chegar lá no final você vai perceber que vai te ajudar bastante, né, assim como me ajudou, tá bom? Então a primeira coisa, né, eu costumo falar que o nome desse treinamento é Segredos para o Sucesso, né, que são segredinhos ali simples, coisas simples que fazem todas as diferenças. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser profissional para ter resultados profissionais. Então você tem que se comportar como profissional. Da forma que você trata o seu negócio, assim é seus resultados. Então faça profissionalmente, não chegar atrasado, se dedicar seriamente, como no tradicional. E o que acontece lá se você não levar a sério? Né? Então às vezes a gente não leva a sério esse negócio como a gente leva o nosso tradicional. Lá, gente, eu duvido se chega atrasado, se não aparece nos eventos, se você fazer isso dentro desse negócio, você não vai ter resultado. Então você tem que tratar seriamente. Você tem que ser criativo, né? Você tem que ser, como eu posso dizer, para frente assim, mas não inventar. O sistema ele já está feito, a forma certa nós já descobrimos. Pode ter certeza, né? Você agora que entrou agora tem muitas ideias de como fazer, mas pode ter certeza, o que você já pensou, alguém já tentou fazer. Pode perguntar para os seus offline se ele já tentou, para as pessoas que estão há mais tempo, se ela já tentou, provavelmente ela tentou fazer isso que você fez, né? Que você está pensando em fazer ou já fez e não deu certo, tá bom? Então já está a forma do bolo, a receita do bolo já está feita, tá bom? Estude para quebrar as suas crenças. Sistema Winner uma vez por dia. Eu costumo dizer que o que mais atrapalha nós dentro desse negócio são as nossas crenças. As crenças elas nos limitam a fazer aquilo que a gente não acredita. Como eu posso dizer isso? Como eu posso explicar? Por exemplo, se você não acredita que uma coisa existe, se você não acredita que Deus existe, Deus não vai existir para você. Mas se você acreditar que Deus existe para você, ele vai existir. Se você não acreditar que esse negócio é capaz mesmo de mudar a sua vida, que você pode ganhar 1.000, 2, 3.000, 20.000, 30.000, se você não acreditar, não vai acontecer. Então, a primeira coisa você tem que acreditar. E para te ajudar a acreditar, são nossos treinamentos, o nosso negócio mesmo. Quanto mais envolvido você tiver dentro do negócio, essa sua crença vai estar mudando, né? Porque nós temos uma crença desde criança, né? De estudar, de fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego e crescer dentro de uma empresa, né? E nossa crença é essa. Então é difícil a gente quebrar uma crença de um dia para a noite, um mês de negócio, 2 meses. Então por isso você tem que se dedicar o mais rápido possível, estudar o mais rápido possível, né? Para você quebrar essa crença. E outra, você não está sozinho dentro desse negócio, estamos aqui para te ajudar. Então toda dúvida que tiver, todo passo que você for dar, você tem que perguntar para o seu upline, né? Porque foi o que eu falei no começo, nós não erramos porque queremos, erramos por falta de conhecimento. Então você está sem conhecimento agora, porque você está começando a fazer o negócio agora. Então não tente fazer, né, sozinho, não erre, busque, pergunte tudo que você for fazer, se for convidar uma pessoa, né, tem uma forma certa. Então não faça esse negócio antes de estudar. Se estamos corrigindo,
é para o seu bem, né? E já erramos, né? Onde vocês já erraram. Então errar é humano, né? Mas permanecer no erro é burrice. E o sábio, ele aprende com o erro de outras pessoas. E aqui esse negócio, ele é tão incrível que aqui você consegue aprender com o erro das pessoas. As pessoas vão contar onde elas erraram. Dentro de empresas, as pessoas não vão te contar como chegar chefe. Lá dentro, seu chefe não vai falar como você tomar a vaga dele. E aqui sim, né? Então, não tente errar o menos possível, né? Então, se você está errando e fazendo as coisas do mesmo jeito, o negócio está parado, é porque alguma coisa está errada, tá? Sempre seja ensinado, não confunda esse negócio com nada. Se você já foi vendedor, se você já trabalhou com marketing de rede, se você... Não confunda, esqueça tudo. Se você já foi administrador de empresa, não tem nada a ver, né, com esse negócio. Eu pensei que seria mais fácil, né? Tenho certeza que todo mundo achou que seria assim, mas não é. O negócio ele é simples, mas ele não é fácil. Então não tente inventar, né? Siga o sistema e seja ensinável sempre. Sempre tenta aprender, sempre tente aprender. Sempre tem algo a mais para você aprender em todos os eventos, cada reunião que você for, tem algo a mais para você aprender. Você é dono do seu negócio, então você tem que entender ele. Você tem que saber cada título, como é que é batido, como é que entra na loja, como é que cadastra pessoas, como é que cria senha. Então você tem que buscar essas informações e com seus uplines e se ele não te falar onde é, como é que é, ele vai te falar onde você vai achar essa informação, entendeu? Então você tem que saber o seu negócio. Então o primeiro passo é ler o guia de sucesso que você encontra no seu escritório, né, no MyOffice lá, tem lá de ferramentas o guia de sucesso de todos os detalhes dentro desse negócio. Administrar o seu tempo também é muito importante. Maioria das pessoas, quase todas, elas começam fazendo esse negócio ainda no seu tradicional, estudando, então fica um pouco corrido. Então você tem que saber administrar o seu tempo. Eu vou dedicar tantas horas para assistir um vídeo por dia, eu vou fazer uma apresentação por dia, 2 apresentações por dia. Então administre o seu tempo, não gaste o seu tempo com outras coisas que não vai te acrescentar muito, né? Por exemplo, ficar em casa assistindo uma novela ao invés de assistir um sistema winner. Eu falo isso, galera, para o bem de todos, né? Você acha que não vale a pena abrir mão dessas coisas, desses hobbies, infelizmente não vai dar certo. Foi o que eu falei lá no começo. Da forma que você trata o seu negócio, assim é os seus resultados, tá? Outra coisa, brasa fora do fogo, ela apaga. Então você tem que estar em todos os eventos possíveis da Polishop, né? O que você puder e você tem que estar. RA, né? Reunião aberta uma vez por semana, dia de terça-feira, né? Aqui a nossa RA em São Bernardo, por exemplo, aqui de terça-feira. Então, se você não está estudando, você tem que estar lá, porque experimenta pegar uma brasa que está lá no fogo, tirar ela das outras, deixar ela sozinha lá, para você ver o que vai acontecer. Ela vai apagar, então ela vai desanimar, você vai acabar desanimando. Então você tem que estar junto com a sua equipe, você tem que estar vendo que o negócio acontece, né? E os eventos são como uma gasolina. Toda vez que você vai, você sempre vai sair de lá, né, empolgado, sabendo que esse negócio pode mudar a sua vida. Outro seminário, evento que você não pode faltar. Quem já foi sabe a importância. Então o seminário, uma vez por mês, 12 vezes por ano, é uma oficina de treinamento, de conhecimento que você não pode perder, né? O Denis, né, que é o nosso upline aí, ele costuma dizer: se eu te garantir que você indo no evento uma vez por mês, 12 vezes por ano, vai mudar de vida. Daqui 2, 3 anos, você iria? Claro que iria, ir em 12 no mês, né? Mas é só um por mês. Então você tem que dedicar aquele dia como precioso. Não pode perder por nada, né? Às vezes as pessoas deixam de ir no seminário por coisas que não vai acrescentar ela. E se fosse num trabalho tradicional, você não faltaria, né? Não teria coisa acima desse seminário. Então você não pode. Eu falo isso porque no começo eu não levava tão a sério o seminário, pelo fato também de eu estar trabalhando. Eu trabalhava de sábado à noite e surgiu a oportunidade de eu ir no meu primeiro seminário, e foi no dia do meu aniversário. Olha que incrível, eu deixei de comemorar meu aniversário e fui pro seminário. Acabou o seminário lá, eu tomei uma decisão que nunca mais eu iria faltar em um seminário, né? E todas as vezes que eu vou, eu aprendo uma coisa nova. Parece que cada seminário é um melhor que o outro, né? E quem já foi sabe a importância. Reunião aberta não é só para levar convidados, né? As pessoas confundem isso. Vocês vão entender lá na frente desse treinamento mesmo. Eu vou falar o porquê que reunião aberta não é só para levar convidados, tá?
Então você tem que estar lá. O que mais te atrapalha são as suas crenças, como eu falei no começo. Prática e hábitos. Seja o melhor no convite, é uma base do sucesso. Eu costumo dizer que é um pilar muito importante, uma base muito importante. Por quê? Porque para você ter sucesso dentro desse negócio, você tem que ter uma rede de lojas, né? Para você ter uma rede de lojas, você tem que ter pessoas dentro do seu negócio. E para você ter pessoas, você tem que ter apresentado o plano para elas. E para você apresentar o plano para elas, você tem que ter convidado elas. E se você não convidar da forma certa, você não vai apresentar, as pessoas não vão fazer o negócio, você não vai ter uma rede de lojas, então você não vai ter sucesso. Então você tem que ser o cara do convite, né? Eu vou falar um pouco sobre o convite também. Não adianta o seu convite também ser perfeito e a sua postura não mudar. A credibilidade é essencial. Você tem que começar a ter uma postura diferente, um tratar com as pessoas diferente, comportamento diferente, hábitos diferentes, né? E isso vai mudar bastante. Sempre esteja vestido adequadamente, né? Social, né, galera? Não adianta querer colocar esporte, é social, isso que passa uma credibilidade bastante de empresário, de dono de negócio. Então ajuda bastante, tá? Eu não tinha esse costume e sei a diferença. A intenção do convite não é falar do plano ou convencer a pessoa a fazer, mas é convencer ela a assistir. Então no começo, nós que estamos no começo, estamos muito empolgados, né? Então segura um pouco essa empolgação, essa ansiedade, controla ela, tá? Para você não contar o plano na hora do convite. Eu mesmo ia convidar as pessoas e já ia convidando e falando do plano, como funcionava, o que tinha que fazer. E tá tudo errado. Não segura isso aí, tá? Assista o ciclo do sucesso e faça todos os passos. Você já assistiu? Né? Então esse vídeo ele vai ser um dos primeiros vídeos a você assistir. Provavelmente o segundo, terceiro vídeo que você está assistindo. Mas o primeiro é o ciclo do sucesso. Então volta lá para quem não assistiu e assiste o ciclo do sucesso. E não existe atalho, tá? Aqui é trabalho. Se você perguntar para mim, Tainan, qual é o segredo de fazer esse negócio? Para qualquer pessoa, o Diamante, Daniel Rudi, ele vai falar para você que é trabalho. Não tem atalho, não adianta colocar no outdoor lá que as pessoas não vão te procurar. Né? Tem uma forma certinha e detalhadamente que você vai aprender conforme o tempo. Então eu vou te falar alguns tipos de convite que você tem que fazer. O contato quente, aquele seu amigo próximo, aquele que você sabe da vida dele, aquele que você tem uma intimidade muito grande com ele, você sabe a hora que ele sai de casa, você sabe tudo sobre ele. Então não precisa você enrolar na hora de convidar ele, tem que ser o mais simples possível. Você liga para ele, né, demonstrando que você está com pressa, fique em pé, tá? Que a voz sai mais suave, mais tranquila, né? Você não fica tão nervoso em pé. Você liga para ele e fala bem rápido, ó, preciso falar com você quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou passar aí na sua casa com um amigo meu e tal, e pronto, e já era, desliga o telefone. Você sabe que quarta-feira, 8 horas da noite, ele não tem nada a fazer. Por quê? Porque ele é seu melhor amigo. Se ele for falar, ó, tem um casamento, eu vou casar, então não tem como ele adiar o casamento. Então você fala, então eu vou passar aí outro dia. Agora se ele for falar, eu vou jogar bola, fala, cara, não tem como adiar, é muito sério que eu preciso falar com você. Claro que ele vai perguntar pra você do que se trata. Você fala, cara, eu preciso ir aí falar com você. Ah, mas o que é? Preciso ir aí falar com você. E pronto, acabou. Você não é para adiantar nada do que se trata. Se você adiantar, você perde, tá? Se você falar qualquer coisa do que se trata, você vai perder o seu convidado. Então, eu não costumo também apresentar para amigos meus muito próximos. Eu sempre uso o meu offline, um dos meus offlines que estejam aí livre para me ajudar, porque quando é um amigo seu muito próximo, ele não te leva tão a sério. Então se você for na casa dele lá sentar apresentar, ele não vai te levar tão a sério, vai mexer no celular. Agora você levando uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa que tem mais resultado, mais experiência, ele vai te levar mais a sério, tá bom? E não seja robótico na hora do convite. Eu tenho muitos amigos que a gente tem uma forma de tratar diferente, tem apelido, né, tem alguma coisa, então você não vai ligar pra ele, boa noite, tal, falar de uma forma que você nunca falou com ele, você tem que falar da forma que você sempre falou. E aí, cara, tudo bem, tal, beleza? Como é que tá? Então, preciso aí, tal dia, tal hora, passar aí na sua casa falar com você e pronto, acabou. Tá? O contato quente é um simples de fazer e rápido. O contato morno, aquele contato que você estudou, fez faculdade, não tem tanto contato mais, então não tem tanta intimidade, como que você vai convidar? Você vai criar um diálogo, né?
E aí, tudo bem? Fazer o form, né? Que é família, ocupação, recriação e mensagem. E aí, como tá a família? Tá estudando? Tá trabalhando? Onde você tá trabalhando? Vai conversando ali. Pode ser essa conversa, pode levar. Você chama ele um dia, aí no outro dia você chama de novo, no terceiro dia você já conversa, já na intenção de passar a mensagem, que é a oportunidade de negócio. Mas por que você está perguntando tudo isso no começo? Além de criar uma intimidade, você também descobre os horários dele disponíveis. Então, quando você for falar do negócio, vai ficar mais simples. Fale que aí quando você fez todo aquele form, né, você vai passar a mensagem para ele e fala assim, ó, então, cara, eu vi que você está trabalhando, você vai encontrar uma falha, você vai ver que ele vai reclamar do salário, do tempo, que não está viajando, que não está tendo alguma coisa vai estar, e você fala, então, eu tenho uma oportunidade de negócio que é a sua cara. Ou então você fala assim, eu tenho uma oportunidade de negócio para você. E são para pessoas inteligentes. E eu pensei em você. É um exemplo, entendeu? Foi o que eu falei, não seja robótico, aqui é só um exemplo. Mas a base é essa. Eu tenho uma oportunidade de negócio para você e eles pediram para pessoas inteligentes, pessoas extrovertidas. Você vê uma qualidade na pessoa e fala, eu pensei logo em você e marca na casa dela, né? Marca em algum lugar para apresentar o plano. Evite usar links de apresentações, pessoal, tá? Pessoas que entram dentro desse negócio, eu também fiz isso, né? Pegava o link do YouTube, mandava meus amigos e falava para eles assistir o vídeo. Isso não dá certo, as pessoas não param, né, para assistir uma coisa que ela não conhece. Então ela não vai ficar lá 40, 50 minutos na internet, no YouTube, assistindo uma coisa que ela não conhece. Claro, provavelmente ela vai abrir a mídia social dela, ela não vai prestar atenção adequada. Então não use isso. Só se for em último caso mesmo, a pessoa morar longe, ou então você já apresentou para ela, ela quer tirar as dúvidas, você usa, mas não dá certo, tá? Eu não costumo também usar o nome da Polishop para convidar as pessoas, né? Eu não costumo usar porque as pessoas são curiosas, né? E elas vão entrar no Google lá, vou colocar plano de negócio da Polishop, vão achar um plano da Polishop antigo, né? A pessoa que está apresentando lá também, às vezes nem é da nossa equipe, né? Apresenta de uma forma diferente. Tem muitas apresentações boas, sim, mas também tem apresentações ruins, né? E isso não ajuda. Então evita falar o nome da Polishop. E o que eu falei aqui, ó, as pessoas são curiosas e isso é ótimo. Então use isso ao seu favor, não contra você. Então não mate a curiosidade dela. Quanto mais você deixar ela curiosa no convite, mais ela vai querer saber o que que é, entendeu? E você que marca a hora com o seu convidado. Você não vai ficar esperando ele marcar a hora, não. Depois que você falou tudo aquilo, você que marca a hora. Quarta-feira, 8 horas. Quinta-feira você vai marcar o horário conforme a agenda do seu offline e conforme a sua agenda também e do convidado. Contato frio, né? O que você pode fazer? Quando você for em algum estabelecimento, né? Você frequenta, chega lá sempre simpático, cumprimentando a pessoa como um ser humano tem que ser, né? Não por interesse, mas tem que ser assim. Foi aquilo que eu falei de hábitos. Então você começa a mudar isso. Então você vai começar a conversar com a pessoa, né? E aí você, normal, quando fez todo aquele atendimento, tal, você fala assim pra ela, ó, você gosta de trabalhar aqui? A pessoa vai falar, ah, eu gosto ou não gosto, tal, tal. Deixa ela desabafar. Você fala, meu, da forma que você me atendeu, se você fizer o que eu faço, você pode ganhar muito dinheiro. Ou então você usa essa daqui, ó. Mas a pergunta chave, eu costumo usar muito mais essa. Ganhar 2, 3 mil a mais para você te interessa? A pessoa, nossa, interessa sim. Ela nunca te viu, né? Você tem uma credibilidade grande com ela, porque ela não sabe a sua história. Então talvez ela vai falar, quem é esse cara? Então ela vai imaginar muitas coisas. Pô, se ele tem uma oportunidade para mim, ele é dono de alguma coisa, tal, tal. E você vai pegar o contato com ela e futuramente marca um lugar público para apresentar o plano para ela. E isso dá muito certo. As pessoas também costumam usar um cartãozinho de visita que não tem o nome da Polishop. Você faz um cartão de visita, né, entrega para a pessoa, mas pegue o contato da pessoa, tá bom? E marca com ela. Então o convite, galera, deu para ver que é muito simples. É simples demais de fazer, então não tente inventar na hora do convite, tá? Modos de apresentações. As apresentações que têm mais resultados que eu vi dentro desse negócio são as apresentações caseiras, aquelas que você vai dentro da casa da pessoa e apresenta para ela lá. Os grandes eventos como RA, seminários, para levar um convidado é legal para eles tomarem uma decisão, né? Porque nem sempre você vai lá apresentar para a pessoa toma uma decisão na hora, né? É muito difícil isso acontecer, mas acontece sim. Então ela fica naquela dúvida. Isso vai ser mais fácil tirar ela dentro de casa, porque talvez você tenha tentado levar ela para uma reunião aberta, ela não foi,
porque tem umas barreiras, né? E aí você indo na casa dela é uma barreira a menos, então às vezes tem mais resultados, mas não é que é para deixar de levar convidados na RA, né? Mas tem mais resultado. Ela tá na casa dela, se ela é casada, o esposo dela já tá lá, o marido dela já tá lá, né? Então o cartão de crédito também já tá lá. Então todas as ferramentas, os documentos já estão lá, a decisão que ela tem que tomar. Então às vezes é mais fácil. Então esse trabalho de apresentação na caseira dá muito certo, tá? Tente marcar na casa da pessoa, fazer ela sair de casa é uma barreira. Não tente ajudar o apresentador. Na hora da apresentação, quem for que você chamou para apresentar, não importa se é mais novo ou mais velho no negócio, se tem pouco resultado. Se você chamou essa pessoa para apresentar, esse seu upline para apresentar, e não tente ajudar ele a apresentar. Se você chamou ele para apresentar, deixe ele apresentar. A pessoa que está assistindo é a primeira vez, então às vezes o apresentador lá na frente esqueceu de falar alguma coisa, esqueceu de tocar algum ponto, ou então a forma dele apresentar não passa a informação da forma que você queria passar. Não atrapalhe, entendeu? Deixe ele apresentar, porque já pensou, é comprovado que a pessoa só consegue gravar 20% do que ela assistir. E agora, se tem uma pessoa falando aqui, tem outra pessoa do lado dela falando, tentando duas pessoas, e fica uma bagunça na mente do convidado, ele não vai conseguir entender o negócio, entendeu? Então não atrapalhe, deixa o apresentador fazer a parte dele ali, né? E eu também costumo dizer que é melhor ir de um em um, ao invés de lotar a sua casa na hora do fechamento. É muito complicado de fazer. Um fechamento bom vale mais do que uma ótima apresentação. Então às vezes você vai, começa a fazer um negócio, fala, vou encher minha casa, vou convidar 30 pessoas. Aí você chama uma pessoa para apresentar. Beleza, 30 pessoas, assistiu o plano. Você fala, nossa, acertei 30 de uma vez. Quando acabar essa apresentação, e aí? Como é que você vai tirar a dúvida de cada um? Como é que você vai sentar com cada um? Fazer o cadastro de cada um? Então as pessoas vão levantar e vão embora. E o que a primeira falar, as outras vão falar. Se a primeira falar assim, depois a gente conversa, todas as outras vão sair atrás falando a mesma coisa, depois a gente conversa. Isso eu falo que eu fiz também. Errei também. Né? Eu fiz aqui na minha casa e quando acabou, eu não sabia o que falar, né? Eu e meu offline. E como é que faz fechamento com cada um? Então eles foram levantando e eu fui perdendo essas pessoas. Então é melhor você ir lá, convidar um a um, fazer o negócio da forma certinha, dar uma prioridade, chamar 2 na sua casa, 3 na sua casa, né? E ir fazendo esse trabalho, tá? A apresentação não é exatamente para fazer a pessoa entender, mas sim para ela cadastrar nesse negócio. Ninguém entende de primeira. Então não adianta se apegar muito aos detalhes, ficar lá no fechamento, explicando tudo de novo. A pessoa não vai entender. Mesmo que ela queira, ela não vai conseguir entender tudo de uma vez. Então a intenção é passar para ela que ela tem que entrar dentro desse negócio, movimentar produtos e convidar os amigos dela para movimentar produtos também. É isso que ela tem que entender, né? E a primeira impressão dentro desse negócio ela vale muito. Então sempre esteja bem apresentado. Quando você chegar na casa da pessoa para apresentar, não chegue já apresentando, abrindo o notebook, crie uma conversa. Isso faz com que ela se sinta à vontade depois, né, com o apresentador de tirar alguma dúvida, e você vai descobrir qual o motivo dela, se ela está trabalhando muito, se ela está ganhando pouco, e o apresentador também vai focar nisso. Então você, apresentador, chega lá, cria um diálogo, vai puxando algum assunto, falando do dia, vai puxando algum assunto, que isso é muito bom também. Procure falar o que a pessoa quer ouvir, então não estenda o pano muito tempo, né? Às vezes você passa muita informação, a apresentação é ótima, mas é cansativa, entendeu? Então às vezes você tem que ser simples e objetivo, não ser com pressa, apresentar com pressa, mas tem que falar o que a pessoa precisa ouvir, o que ela tem que entender. Então tente equilibrar isso, tá? Eu também tinha muita dificuldade quando eu via, já estava 2 horas apresentando, a pessoa estava entediada, eu estava até gostando, mas já estava entediada. É comprovado que as pessoas conseguem ficar prestando atenção em vocês em 40 a 50 minutos. Então não é à toa, por exemplo, nas escolas as aulas, né, são mais ou menos esse período aí, de 40 a 50 minutos, que é o que elas conseguem prestar atenção, tá? Então se você ficar falando muito tempo não dá muito certo. Outra coisa, galera, não faça banquete. Os convidados vão pensar que precisa fazer. Aí você marca uma reunião na sua casa e faz um banquete lá com bolo, salgados. E aí quando acaba a apresentação, a pessoa até quer entrar, mas ela quer entrar para ganhar dinheiro, e quando acaba ela fala, não vou entrar, porque eu não tenho condição de ficar fazendo isso aqui na minha casa. Então nem vou entrar dentro do negócio. Então não faça isso, galera, né? Eu fui na casa de uma pessoa esses dias e falei, é legal, né? Já acaba a prestação, eu apresentando, morrendo de fome,
tem um monte de coisas para comer, mas não dá certo, as pessoas têm outra visão, entendeu? Então a gente tem que trabalhar com tudo, então não faça isso, no máximo uma aguinha, um café ali, tá? Pra chegar lá no final a pessoa não sair correndo também, para vocês conseguirem conversar, mas não faça esses banquetes aí, como eu já vi em algumas aplicações que não dá certo, tá? Cadastrei meus amigos e agora? Agora começa o trabalho realmente. As primeiras horas dela são muito importantes, então você tem que fazer um checklist. Faz uma lista ali rapidinho com ela na hora que ela fez um cadastro de 10, 20 nomes ali que está passando na cabeça dela. Depois ela vai assistir o ciclo do sucesso, ela sabe que tem que fazer uma lista maior de até 200 nomes, né? No mínimo 200 nomes. Então vai acompanhar ela, já passa os treinamentos para ela logo, para quando ela entrar já assistir os treinamentos, para já estar apta a fazer o negócio, tá? Ser um patrocinador responsável mesmo, de perguntar como tá essa pessoa, né? De como tá o negócio dela, né? De acompanhar mesmo o que ela tá fazendo, se ela tá errando, descobrir onde ela tá errando. Então você que cadastrou essa pessoa, você que é o responsável por ela, tá? Porque quando você convidou ela, você disse que o negócio era ótimo, que ia ajudar, que ia fazer. Então seja responsável naquilo que você convidou, tá? Você é responsável por ela. Não deixe eles errarem, saiba corrigir. Líder diferente de chefe. As pessoas confundem esse negócio, colocam uma pessoa dentro desse negócio, chamam um amigo para esse negócio e fica cobrando esse amigo como se fosse um chefe, né? Você não é chefe, né? Cada um tem o seu negócio. Você tem que passar para ela que o que você está falando é para o bem dela e para o seu bem também. É um trabalho em equipe. Então tente passar isso. Um livro que me ajudou bastante a entender isso foi O Monge Executivo, de como tratar uma pessoa, de como falar com uma pessoa. Seja um duplicador de eventos e sempre mostre a importância de cada evento. Então você tem que sempre estar falando nos grupos, ó, próximo evento tal dia, chama o seu amigo ali no privado, fala para ele ir do seminário. Tem que ser um duplicador. O que mais te atrapalha as novas lojas é a crença, né? De novo eu coloquei isso. Então tem que colocar as pessoas dentro dos eventos, que isso vai quebrando as crenças dela. Ensine o que você aprendeu sempre, mas ensine ele a pescar, não dê o peixe. Então costumo dizer que colocar pessoas para outras pessoas, vender produtos nas lojas, bater a meta dos seus downlines, isso não dá certo, porque isso vai sendo duplicável. O que não é duplicável dentro desse negócio, não faça. Como assim, Tainá? Você vai e bate a meta do seu amigo. Aí ele vai cadastrar outra pessoa. Você vai conseguir bater a meta dos dois agora? Não, mas eles vão estar esperando você, porque você já fez uma vez. Se você coloca um para um, ele sempre vai ficar esperando o outro. E esse outro que você colocou, ele vai ficar esperando o outro. E as pessoas confundem, nós que temos mais tempo, que acham que nós somos Superman, que a gente cadastra pessoas na hora que a gente quiser, quando a gente quiser, que a gente tem contatos, né, a todos os momentos e a todas as horas, e a gente não dá, entendeu? Então sempre ensine as pessoas a pescar, não trabalhe por elas. E vendas aqui é muito simples, então faça que as vendas seja natural, para quando chegar o mês de ativação, a pessoa que você cadastrou já esteja acostumada a vender. Então ensine ela técnicas de venda, de como vender o EcoEgg, de como passar a loja dela, né, de como indicar a loja dela, né, faça tudo isso aí, né, de técnicas de vendas desde quando ela começar a fazer o negócio. Porque vendas aqui é dinheiro no bolso. Então a pessoa que entrou agora, ela não está ganhando nada. Então às vezes ela está apresentando certinho, está convidando certinho e as pessoas não estão fazendo o negócio, que acontece mesmo, tá? Está acontecendo isso com você, é normal. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer ela colocar dinheiro no bolso para não pagar a prestação do kit, para conseguir bater a meta, e ela vai ver que qual é a diferença, né? Até coloquei aqui, qual é a diferença de R$ 1.000 com vendas com R$ 1.000 de cadastro? Nenhuma, os dois são R$ 1.000. Então se você, a pessoa vendendo e colocando dinheiro no bolso, isso é legal, e isso vai fazer com que ela sempre esteja ativa dentro do negócio, tá? Cadastros são relativos, então ganhar dinheiro com vendas é mais rápido. Sempre ajudamos quem merece, não quem precisa, infelizmente, né? A gente quer ajudar as pessoas que precisam, mas às vezes as pessoas que precisam não estão merecendo, não estão fazendo por onde. Então às vezes ajude quem quer fazer, tá? Quem quer fazer agora, quem está ali na reunião, quem está te chamando. Então busque essa pessoa, os trabalhos agora, e os depois você deixa para depois. E não importa qual lado, qual equipe que seja, ajude quem está precisando ser ajudado. Quando você entrou nesse negócio, tenho certeza que tinha alguém para te ajudar, né? E quando alguém está te pedindo a sua ajuda, você não vai ajudar. Então sempre ajude quem merece, tá?
para fazer com que ele seja um líder, seja um exemplo. Então conecte as pessoas da sua equipe nos eventos e ela vai aprender e o negócio se duplicará. Então às vezes a gente chama o nosso downline ali e fica passando muita informação para ele, muita informação, fica conversando o dia inteiro. E às vezes a pessoa não está entendendo e a gente continua falando, continua falando, continua falando. Um trabalho mais simples que você tem que fazer. Quer resolver todos esses problemas dessas pessoas que estão desanimadas? Pega um ingresso de seminário, venda um ingresso de seminário e coloque ela dentro do próximo seminário. Tudo que você falou para ela uma vez, chegar lá vai bater a mesma coisa, porque o apresentador do seminário vai estar falando alguma coisa que você falou. Então ela vai falar, pô, o cara lá é triplo diamante, tá falando a mesma coisa, então eu vou continuar seguindo no caminho aqui, certo? Então às vezes ela começa a dar mais ouvido, entendeu? Então o que é mais simples de fazer? Colocar as pessoas da sua equipe dentro, né, de algum evento, você vai ver que vai fazer a diferença. Eu já falei sobre isso de fazer o que é duplicado, né? Sempre faça o que você acha que as pessoas também vão fazer e o negócio daqui 10 anos lá embaixo, um cara que você nunca viu na sua vida vai estar fazendo um negócio que você ensinou há muito tempo atrás, entendeu? Redes sociais, ela pode te ajudar ou acabar com o seu negócio. Então não seja muito chato, né, com postagens, tá? Eu tenho muita experiência nesse tipo de redes sociais porque eu vi pessoas errando e vi pessoas acertando também. Porque quem você vai convidar para dentro desse negócio? Seus amigos. E os outros que você vai convidar? Aqueles amigos seus que estudaram com você há muito tempo atrás. Amigos de amigos. E todos eles estão no seu Facebook. É um exemplo. Então se você ficar postando coisa toda hora, né, isso fica chato. As pessoas não vão querer mais olhar o seu Facebook. Então use isso como um favor para você, não contra você. Entendeu? Então desperte a curiosidade. Eu mesmo não costumo colocar nome da Polishop, colocar que eu sou empreendedor da Polishop. Eu posto uma foto lá no evento e falo evento de empreendedorismo no ABC, um exemplo. Então isso, a pessoa que está olhando, o seu amigo vai falar, caramba, o que o José aqui está fazendo da vida? Olha o tanto de gente, tal. E quando você for convidar ele lá na rede social, ele vai já estar preparado para te ouvir, ele vai estar querendo logo saber o que você está fazendo da vida. Entendeu? Então tá vendo como é? Agora se você mata a curiosidade dele, fica postando produtos lá. Quando você for convidar ele, o José vai falar, nossa, você é chato. Você fica postando produto toda hora, eu já sei o que é que você tá me chamando. Mesmo você convidando ele certo, mas você queimou ele por causa que você fica postando coisas toda hora. Então não dá certo, entendeu? Eu não costumo usar. O meu negócio não é construído dentro de uma rede social, mas ele ajuda bastante, tá, a fazer. Então tente equilibrar, depois pesquisa mais treinamento sobre como fazer isso. Busca o profissionalismo sempre dentro do negócio, né? Pô, coloca uma foto lá sua num evento social de perfil, né? Uma foto de capa legal, não fique postando coisa que não tem nada a ver, compartilhando coisas que não tem nada a ver, para quando você postar uma coisa legal, as pessoas possam ver. Outra coisa, adicione as pessoas que estão no negócio, né? Adicione os seus uplines, os diamantes aí, porque você vai ver como é que ele se comporta, e quando você postar alguma coisa, as pessoas vão curtir. Quando você postar alguma foto de algum evento, as pessoas vão estar curtindo, e isso traz ibope, né? A pessoa vai falar, nossa, olha que legal, ele está num negócio onde já tem muitas pessoas com ele e tal, e quando você for convidar ele, né, vai estar mais fácil. Eu já falei sobre isso. Evite coisas relacionadas ao nome da empresa, já falei, né? Ela já é conhecida, você não precisa divulgar ela. Vendas. Sempre você tem que estar ativo para saber o que está acontecendo. Então, galera, todo dia 10, quando chega no seu mês de ativação, o seu sistema vai ser bloqueado. Você não consegue acompanhar até o final do mês o que está acontecendo. Então, às vezes, você precisa bater o próximo título, mas você não sabe qual equipe que você tem que ajudar. Então, sempre esteja ativo. Sempre ative os R$300 antes do dia 10 e até o final do mês você ativa o restante. E é claro, se você tem esse costume de vender, vai ser muito mais fácil para você. Vendas é simples, é só abrir a boca. As pessoas não vão ir atrás de você, elas não vão bater na sua porta pedindo produtos da Polishop. Você não vai postar a foto de um produto lá no seu Facebook e as pessoas vão te chamar. Você tem que oferecer, você tem que falar, você tem que entregar uma revista. Você fala, dá uma olhada, tem que falar para as pessoas, né? E produtos em mãos também é mais rápido de vender. Se você tem um estoque ali de maquiagens, um estoque de perfumes, quando você chega na pessoa para vender e oferece para ela, já está na mão ali, é mais rápido de vender. Você é produto do produto, então você tem que usar os produtos para saber falar deles. Então, como é que você vai falar que o sabonete é bom se você não usa? Como é que você vai falar da pasta de dente se você não usa? E você usa pasta de dente de outra empresa? Então isso não tem nem muita lógica, né?
Você tem que, é muito mais fácil. A Polishop é conhecida por isso, por inovação. Então as pessoas elas querem, mas tem um pouco de receio porque nunca usaram. Agora, se você já usou, é muito mais fácil de você falar. E a sua equipe segue o seu exemplo. Se você não usa, né, as pessoas não vão usar. E dá para perceber. Isso aí é perceptível, né? Quando a pessoa não está usando o produto da empresa, ela não consegue vender porque ela não usa, né? Imagine você com a rede de 10 mil pessoas educadas pelo seu exemplo, consumindo e vendendo produtos. Então comece de você, né? Se você entra aqui na minha casa hoje, não tem um cômodo que não tenha um produto da Polishop. Se você entra no banheiro, está repleto. Você entra na cozinha, você entra no meu quarto, no quarto da minha família, da minha irmã, da minha mãe. É proibido aqui em casa, né, as pessoas usarem produtos que tem na Polishop, usarem de outra marca. E isso aí ajuda bastante. Quando uma pessoa entra dentro da minha casa aqui, dificilmente ela sai sem eu oferecer alguma coisa, sem eu vender alguma coisa, tá bom? Então vendas é muito simples. Então aqui um relatório, alguma coisa que vocês têm que anotar. Criar metas, você tem que criar metas. Você entrou hoje dentro do negócio, você falou, vou virar elite em 30 dias. Vou virar elite em 30 dias, vou virar rubi. Põe a média que o pessoal põe, né? Virar rubi aí em 3, 4 meses. Virar esmeralda de 6 a 1 ano. Põe essas metas, crie, comece a se imaginar daqui 1 ano, 2 anos como vai estar a sua vida e trabalhe para isso. Né? Não adianta você criar uma meta de virar elite em 30 dias e apresentar o plano uma vez. Não tem lógica, entendeu? Então, né, você tem que fazer o certo. Seja go-getter. O que é ser um go-getter? Você tem um relatório no sistema Winner de que é um go-getter. Você é um go-getter, é aquele que apresenta o plano 25 vezes por mês, no mínimo. E ele tem um relatório que você preenche lá, olha que legal. Você preenche esse relatório, pede pro Esmeralda da sua equipe acima assinar. E aí você no dia do seminário você sobe lá no palco, é reconhecido, legal, tira foto. E além que você está construindo o seu negócio. Se você apresentando 25 por mês, 25 vezes por mês, provavelmente seu negócio está crescendo. Se você está nesse ritmo, as pessoas da sua equipe também vão estar nesse ritmo, tá? Sempre esteja lendo um livro, isso vai quebrar suas crenças. Não perca as oportunidades. Respirou é Polishop, cadastro venda. Vá em todos os eventos, assista os treinamentos online, seja profissional nas redes sociais, um livro da sua vida, seja ativo no grupo, tá? O grupo do WhatsApp é muito legal, entrou uma pessoa lá, dá bem-vindo, alguma pessoa bateu um título, dá parabéns, né? A gente manda os eventos, confirma que você vai, mas ser ativo no grupo não é ficar mandando coisas que não tem nada a ver com o negócio, tá? Vamos falar só do negócio, não manda mensagens de compartilhe com 10 pessoas que você vai ganhar muito dinheiro. Isso aí não existe. É um exemplo, tá? Mas fale sempre do negócio, né, dentro dos grupos. E isso é legal, que vai animando, vai explodindo o grupo aí. Marketing de relacionamento, esse é o nome do nosso negócio. Então se relacione com a sua equipe. Divulgue os eventos para a sua rede. Não fuja do sistema. Faça com pressa, mas sem desesperos. E quando for fazer... Opa, tem um erro aqui. Sempre pense nos seus motivos, tá? Isso me ajudou bastante, porque eu não tinha experiência nenhuma dentro desse negócio. Eu não me imaginava apresentando um plano de negócio para uma pessoa, eu já não me imaginava. Imagine hoje, né? Então todas as vezes que eu vou passar por esses desafios, eu sempre penso nos meus motivos, eu sempre penso na minha família, e isso não me para, né? Os desafios, eles não me param, porque quando eu falo, pô, eu vou conseguir apresentar, será? Pô, sim, porque essa pessoa aqui precisando de mim, esse motivo depende desse negócio, então vou enfrentar sem medo. Então sempre que estiver fazendo esse negócio, sempre esteja pensando nos seus motivos, e o brilho no olho, ele vai sair naturalmente, tá? O trabalho aqui é simples de fazer, então não se atrapalhe, aprenda e coloque em prática. O caminho das pedras, eles já foram trilhados, tá bom, galera? Então espero ter ajudado esse treinamento, né? Foi um pouco rápido aí, eu falo um pouco depressa, mas assiste uma vez, assista outra vez, né? E isso vai te ajudar bastante, né? E tente errar menos. Quanto menos você errar, mais vai dar certo esse negócio. Tem que ser ativo. E tem gente que fala, tal pessoa teve sorte. Não existe negócio de sorte. Eu aprendi que a sorte, ela fortalece os corajosos. Ela só fortalece os corajosos. Aqueles que estão fazendo com constância, e a sorte vem. Todo mundo tem sorte. Por exemplo, qual a diferença do meu negócio, dos diamantes, do Daniel Rude, do Tribo Diamante, quem que seja,
Qual a diferença do negócio dele para o seu negócio? Nenhuma. O negócio é o mesmo. Então a sorte que você teve, ele também teve. A diferença qual é? O que você vai fazer com a sua sorte? Então, se você saber usar a sua sorte, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Então, bons negócios a todos, né? Você novo empreendedor, seja bem-vindo. Estamos juntos aí, porque der e vier, e conte comigo para sempre, tá bom, galera? Obrigado, e é isso aí.